Olá, amigos! Nosso assunto hoje é animação. Vamos finalmente usar a função Draw para fazer desenhos animados. Vamos ao nosso sketch. Tenho aqui então um sketch que eu já preparei para nosso vídeo de hoje. Ele simplesmente desenha aqui um círculo na posição x, y com tamanho D. Eu fiz com que essas variáveis fossem inicializadas de tal forma que x e y são as coordenadas do centro da tela e D é aí uma pequena parcela da altura da tela. Se a gente roda esse nosso sketch, temos aí o nosso círculo e esse círculo está paradão. Por que que ele está paradão? Ele está paradão porque x, y e d são sempre as mesmas coisas a cada quadro que ele desenha. É importante a gente lembrar que o draw está sendo executado várias vezes por segundo. Se eu digo aqui, por exemplo, print alô, ele executa esse alô aí, aqui embaixo, vocês podem ver, né? Alô, várias vezes por segundo. Muito bom. Ele executa várias vezes por segundo, mas o desenho sai sempre a mesma coisa. Como é que a gente faz para que o desenho mude com o tempo? A gente precisa alterar algumas dessas variáveis aqui para que o círculo seja desenhado em outra posição ou de outro tamanho. Então vamos fazer uma modificação de tal forma que a gente leve em conta o tempo passando. Como é que a gente faz essa modificação? A gente precisa de alguma coisa que diga, seja uma medida do tempo. Uma coisa simples que a gente pode usar é a variável frame count. O que é a variável frame count? A variável frame count é uma variável que diz esse número de frames, esse número de quadros já foram desenhados. Ou seja, se você fizer aqui alguma coisa do tipo imprimir frame count, a gente vai ver aqui esse número, né, começando aqui de 1, 2, 3, e assim por diante, ou seja, a cada quadro que ele executa, ele incrementa essa variável de 1. Então, a gente pode usar essa variável frame count, para, por exemplo, incrementar aqui a posição de x. Se eu fizer x mais frame count, o nosso desenho muda ao longo do tempo, isso porque a cada vez que ele desenha um pixel na frente, já que o frame count está aumentando de uma unidade a cada quadro. Ok. Uma coisa importante quando a gente faz desenhos animados é, de alguma forma, ter controle sobre o tempo passando. O frame count ele é uma coisa útil, mas ele não é propriamente tempo, ele é um contador simples. Ele não tem uma medida de tempo em segundos, por exemplo. Existe uma variável que conta isso, que efetivamente leva em consideração o tempo decorrido, que é a variável delta time. Se eu disser assim, quanto vale delta time? Vamos até fazer melhor, em vez de fazer mais frame count, vou fazer mais delta time. Então, o que a gente vai ver aqui? Nosso círculo ele não está mais sendo desenhado no centro da tela, ele está desenhado um pouquinho à direita, na verdade, ele está sendo desenhado aqui aproximadamente 33, né? 33 pixels para a direita. Isso porque ele, entre um quadro e outro, ele toma essencialmente 33 milissegundos para ser, enfim, para chegar ao próximo quadro. Naturalmente, esse número não é muito exato, porque o próprio computador tem outras coisas para fazer, às vezes demora mais, demora menos, e esse número é aproximadamente equivalente aí, pelo que eu vi, mais ou menos 30 quadros por segundo. Esse 33 tem a ver com 1000 milissegundos divididos por 30 quadros por segundo, dá 33. Eu posso até, ao invés de imprimir simplesmente delta time, posso imprimir o valor de frame rate. A função frame rate
ela serve para ou você modificar a taxa de quadros por segundo, ou para você consultar quanto é a taxa de quadros por segundo. Podemos ver aqui que esse número fica próximo de 30 nesse meu computador, que está rodando aí, por alguma razão, a 30, mais ou menos 30 quadros por segundo. Esse número de 30 quadros por segundo é suficiente para a gente fazer as nossas animações. Mas seria bom, então, a gente usar o delta time para dizer, olha, se eu quero fazer uma animação com uma certa velocidade, usa esse tempo decorrido para incrementar a posição de x. Então, vamos usar delta time. O problema aqui é que x é sempre computado da seguinte forma: width sobre 2 mais delta time. Delta time é sempre o tempo decorrido do antigo quadro, do quadro anterior. Então, eu precisaria que esse x guardasse a posição do quadro anterior e incrementasse essa posição de delta time. Para isso, x não pode estar sendo declarado aqui dentro da variável da função draw. Ele precisa ser declarado fora. Isso para que a função, quando ela terminar, o valor de x permanece. Então, eu vou fazer a seguinte coisa: eu vou tirar o x daqui, vou declarar let x e não vou dizer mais nada. Eu preciso de um valor inicial aqui para x, aqui fora. Vou inicializar a variável x dentro do setup. Provavelmente aqui eu não preciso incrementar delta time. E agora temos nosso círculo x, y, d. E aqui eu faria alguma coisa do tipo x igual a x mais delta time. E efetivamente teria o nosso círculo andando aí, provavelmente a uma velocidade muito grande. Ele saiu fora da tela muito rápido. Se a gente quiser uma velocidade menor, a gente pode, por exemplo, definir aqui uma outra variável velocidade, digamos 0,1, de tal forma que quando eu multiplico aí o tempo por velocidade, v vezes delta time, temos o nosso x andando na velocidade v, que depende aí, naturalmente, do tempo passando. Muito bom. Naturalmente, esse desenho aqui parece um meio boboca, porque a gente desenhou o círculo e o círculo foi embora e nunca mais voltou. Como é que a gente pode fazer para o desenho ficar, pelo menos uma animação que permaneça na tela durante algum tempo? A gente pode perguntar, ou se x saiu fora da tela, põe x dentro da tela outra vez. Como é que a gente faz isso? Então, a gente pode certamente perguntar aqui, se x maior do que o y, faz alguma coisa, tá? Para resolver o problema. O que a gente poderia fazer para resolver o problema? Uma maneira fácil de resolver o problema é dizer assim: olha, a velocidade é sempre um número positivo. Se ele sair fora aqui do lado direito da tela, faz com que a velocidade seja um número negativo. Eu posso trocar o sinal da velocidade e agora, em vez de andar para a direita, ele poderia começar a andar para a esquerda. Tá certo? Então vamos fazer isso. V igual a menos V. O que acontece nesse caso, então? Ele vai para a esquerda, né, para a direita, perdão, e quando bater lá, ele vai para a esquerda. Aqui, apesar disso parecer estar funcionando bem, não é uma boa ideia fazer exatamente assim. Por que não? Porque a ideia, a gente vai ver por que não daqui a pouquinho. Vamos andar um pouquinho mais para frente, eu vou explicar por quê. Então está aqui, se x maior do que o y, v igual a menos v. Muito bom. E o que vai acontecer depois de um certo tempo? Vai ter a velocidade aumentada aqui. Ele vai bater, vai voltar, mas ele vai sair do outro lado e nunca mais vai voltar. Então, a gente precisa também, né, perguntar, né, se isso não é verdade, né? Mas se, por exemplo, else if x menor do que zero, o que a gente faria nesse caso? Também v igual a menos v. Tá certo? Então,
Vamos rodar. Bateu na direita, voltou correndo, bateu na esquerda e está aí voltando correndo. Muito bom. Beleza. Aí, voltando ao que eu estava falando, não é bom fazer assim. Isso por quê? Porque em algumas condições pode ser que ele faça isso duas vezes. Ele faz v igual a menos v, mas isso não é suficiente para que x passe a não ser maior do que x do que width, por alguma razão. E ele vai fazer outra vez, ele vai clicar lá e vai ficar batendo lá na direita. Então, o certo a fazer é a seguinte pergunta: a gente calcula a nova posição sendo x mais v vezes delta time, pergunta se é verdade que x2, a nova posição, está ok, ou se por alguma razão não está ok. Se está ok, não precisa fazer nada, eu só preciso incrementar, dizer, né, x igual a x2. Não é isso? Ou seja, se nada disso aconteceu, x igual a x2, mas se ele precisou trocar a velocidade, não faz nada, ok? Só faz a modificação da posição se x está, se novo x2 é um lugar apropriado, ou seja, dentro da tela, ok? É sutil a razão pela qual eu preciso desse else aqui, mas se vocês pensarem um pouquinho, vocês vão entender por quê. Não podemos fazer ou permitir que o x, em algum momento, esteja fora da tela. E se ele está fora da tela, não quero desenhar ele fora da tela. Ok? Quero desenhar apenas ele dentro da tela. Beleza? Ok. Então, vamos rodar o nosso programa. Está funcionando perfeitamente. E o que mais a gente pode fazer? A gente pode fazer a mesma coisa com o y. Vamos fazer a mesma coisa com y. Para isso, eu vou repetir o truque. Vou desenhar, vou definir y aqui fora. E vou fazer a mesma pergunta, né? Faça o y2, né? Y inicial é raiz sobre 2, sobre 2, e ele é incrementado para a nova posição y mais v vezes delta time, e pergunto se podemos fazer essa. O problema aqui, se eu fizer dessa maneira, é que o v, a velocidade x, é a mesma velocidade que eu vou usar para y. E não deveria ser, né? A velocidade y pode perfeitamente ser independente da velocidade x. Então vamos trocar aqui, vou dizer Vx é 0,2 e Vy também é 0,2, mas eles são independentes. Então é Vx, né? X igual a Vx mais delta time, bababau, se Vx troca de sinal, bababau, Vx troca de sinal, e aqui é a mesma coisa, pergunto se y2 maior do que height. Eu vou fazer uma outra mudança aqui para ficar mais enxuto o nosso código. Eu não preciso perguntar duas vezes, né? x2 maior do que width, vx igual a menos vx. Mas também, se x2 menor que zero, vx igual a menos vx. Ou seja, eu estou fazendo a mesma coisa em duas condições diferentes. Eu posso imediatamente, no mesmo if, fazer a pergunta das duas. Pode ser uma ou outra. Caso uma, caso outra, a mesma coisa eu preciso fazer. Vx igual a menos Vx. Como é que eu faço isso? Coloco essa segunda condição aqui, que está no segundo if, do lado dessa que já existe. E coloco entre as duas condições o conector OR. Então, observe, o que eu estou dizendo assim? x2 maior do que width ou x2 menor do que zero, Vx igual a menos Vx. Caso contrário, x igual a x2. E a mesma coisa eu vou fazer aqui com y, y maior do que height, ou y2 menor do que zero, Vy igual a menos Vy.
else y igual a y. Muito bom. E agora temos o nosso círculo, espero. Esqueci alguma coisa. V. Fiz um V errado. É VY. VY, perfeitamente. Temos nossa bolinha agora. Ela quica dos dois lados. Tanto em cima quanto embaixo. E na esquerda e na direita. Beleza pura. Bom, é isso. Uma coisa que a gente pode fazer, talvez para ficar a coisa um pouquinho mais interessante, é não limpar a tela. A gente vai ficar vendo aqui a bolinha quicando e ver as últimas posições da bolinha também. Podemos colocar esse background aqui. Não é isso? Aí está o nosso sketch que faz com que a bolinha nunca saia da tela. É isso então por hoje. A gente se vê no próximo vídeo.